Olá, turma do Cursinho Popular Jaçanã. Eu me chamo Felipe Guarnieri. Eu sou formado em Ciências Sociais pela PUC. Concluí esse ano também a minha pós-graduação no curso lá na PUC, apresentando minha dissertação de mestrado. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre carreira, pesquisa, campo, áreas de atuação, profissões. Mas, em primeiro lugar, eu estou aqui a convite do cursinho para apresentar esse universo das ciências sociais para vocês nessa segunda edição da Feira de Profissões que vocês vão realizar nesse semestre. Eu sei que todos e todas estão no momento da vida onde é totalmente natural muitas dúvidas surgirem na nossa cabeça. São muitas batalhas que a gente enfrenta no cotidiano. Muitas e muitos de vocês têm que conciliar tarefas de casa, estudo, trabalho, sair de casa cedo, voltar tarde. Uma missão e uma tarefa muito difícil, mas que eu vou buscar aqui contribuir apresentando essa área de conhecimento e principalmente da gente fazer aqui um esforço coletivo de enxergar o conhecimento não só como a fonte de transformação para as nossas vidas, mas também como uma fonte de transformação da sociedade que a gente vive, que é permeada por injustiças, desigualdades, e eu acho que o conhecimento, a produção de conhecimento crítico, ela é fundamental no nosso amadurecimento, não somente profissional, mas como sujeitos sociais, que é o principal campo de atuação das ciências sociais. Eu trouxe aqui a minha colinha. Sei que vocês devem estar pensando, todo mundo fala para a gente não colar no colégio, e a gente sempre que vê um professor entrando numa sala de aula tem a sua colinha lá. Enfim, a hipocrisia, como diria aquele meme do cachorrinho da internet, para quem é mais das antigas da internet deve conhecer. Mas brincadeiras à parte, eu fiz a minha colinha aqui para não esquecer nada do que eu tenho para falar para vocês, de poder introduzir vocês nessa área de conhecimento. E eu acho que, para começar, eu acho que a maneira mais fácil da gente entender uma área de conhecimento é sempre aplicando ele à realidade que a gente vive. Então, eu queria fazer duas perguntas aqui para a gente pensar conjuntamente, coletivamente. Você acha o vestibular justo? Por que grande parte da juventude de 17 a 24 anos, sobretudo a juventude negra, não tem o acesso garantido ao ensino superior no Brasil? Isso é uma questão que, no momento da vida de vocês, que vocês estão passando, que é também um campo de atuação das ciências sociais, fazer esse tipo de reflexão crítica da nossa sociedade. Porque, em teoria, todos teriam acesso ao ensino superior. Em teoria, eu digo do ponto de vista jurídico e da lei. Só que a gente sabe que essa realidade ela não se aplica, principalmente no Brasil, onde mais de cerca de 70% da população ainda não tem acesso ao ensino superior e acaba tendo que enfrentar um mercado de trabalho, assumindo postos de trabalhos totalmente precarizados, com salários precários, com condições nada dignas de trabalho, de vida, e enquanto a gente vê uma minoria cada vez mais enriquecendo e se apropriando do conhecimento. A universidade ela é um território em disputa, ela reflete os conflitos que tem na nossa sociedade dentro dela. E historicamente no Brasil, a classe dominante, justamente para poder se apropriar do conhecimento, ela sempre cumpriu uma função social de excluir os setores mais oprimidos da sociedade a esse conhecimento. Então, o vestibular ele passa a se constituir como um filtro social, um filtro de caráter bastante elitista e racista, que não permite com que a juventude e os estudantes tenham as mesmas condições e oportunidades para entrar numa universidade. Então, para colocar como exemplo bem claro, um estudante que cursou a vida dele inteira numa escola pública, pela falta de investimento que o Estado oferece na educação, ele vai estar em condições
muito mais inferiores para poder prestar uma prova do que aquele estudante que cursou o seu ensino fundamental, o seu ensino médio num colégio tradicional, num colégio privado. Isso sem levar em conta toda a realidade cotidiana, que para um estudante dessa classe social que eu mencionei anteriormente é muito diferente para um estudante da periferia, da quebrada, que tem que trabalhar muitas vezes e conciliar o trabalho com o estudo. Então, essa disputa da universidade, ela não só se dá em torno de conseguir estabelecer o acesso. Se hoje a gente tem condições mínimas de garantir o acesso à universidade, isso se deve muito por conta da luta dos movimentos sociais, do papel do movimento negro, da luta por permanência estudantil, porque afinal de contas não é só você entrar na universidade, significa também como você vai se manter e ter condições para concluir seu curso. Mas também, para além da luta pelo acesso, que se avançou muito por conta de todos esses embates, né, do próprio movimento estudantil, que tiveram historicamente contra essa política das classes dominantes, a gente também tem a disputa do próprio conhecimento, ou seja, você vai para a universidade, você vai produzir um conhecimento, e esse conhecimento vai estar a serviço de quem? Vai estar a serviço daqueles que lucram com a exploração e com a opressão dentro do mercado do trabalho, ou dos setores dominados, ou dos setores mais oprimidos. Aí eu falando essas coisas, você já deve estar pensando, as ciências sociais é um curso de comunista. Né? No Brasil, nos últimos anos, a gente ouviu muito falar sobre isso, né? Nos governos que a gente teve aí, que sempre atacavam essa área das ciências humanas, em particular as ciências sociais, querendo retirar ela da grade curricular do ensino médio. Ciências sociais é um curso de comunista. Eu vou te falar que está bem longe disso. Inclusive, a própria origem das ciências sociais, ela tem uma relação direta com a consolidação do sistema capitalista no século XIX. Então, no século XIX, isso não significa dizer que não existia um conhecimento humano produzido, mas é no século XIX, com a consolidação do capitalismo e a necessidade de promover o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, é que as ciências sociais se consolida como uma área de conhecimento na escola superior europeia, onde elas dividem o campo do conhecimento humano fundamentalmente em 3 áreas de atuação. A área de atuação de humanidades, vinculado ao ensino linguístico, da filosofia, das artes, as ciências naturais, né, que são as ciências que estudam a biologia, as ciências exatas como física, química, matemática, e as ciências sociais, motivada a observar e estudar os fenômenos sociais que se manifestam no campo político, no campo jurídico. Então, esses fenômenos sociais vão ser o objeto de estudo das ciências sociais. E eu acho que quando a gente fala de cientista, a primeira imagem, né, que aparece muito na cabeça de vocês, ou até mesmo na minha, quando eu não tinha, quando eu estava no colégio, estudando, mas acho que tem esse imaginário popular de ver a figura do cientista como aquela figura da pessoa lá no laboratório, com os tubos de ensaio, né? Ou seja, a figura de um cientista muito ligada ao campo das ciências exatas, né? Ou seja, através da compreensão das leis universais que regem o funcionamento e o desenvolvimento tecnológico, né? Novas descobertas científicas. E a gente associa muito a figura do cientista a isso, como se isso fosse um sinônimo de ciência, e não o estudo da sociedade. E durante muito tempo, até o século XX, as ciências sociais, ela também assumia muito um caráter conservador a partir de alguns principais pensadores desse campo, de que as ciências sociais fosse como uma ciência natural, ou seja, a busca de uma suposta natureza humana para justificar a ordem social vigente, ou seja, aquela ideia que as coisas elas funcionam desse tipo, as leis são essas, porque existe uma natureza humana
que estabelece como consequência isso. E o estudo e o método científico nas ciências sociais é um pouco distinto, porque as ciências sociais, ela não necessariamente estabelece leis universais que regem o funcionamento da universidade, porque ela concebe a priori, e em primeiro lugar, que as coisas que a gente vive na nossa sociedade, os fenômenos sociais que a gente vivencia, eles estão sempre sujeitos a mutações, a transformações, e é justamente com isso que o método científico, durante o século XX, ele começou a ser aprimorado, começou a se construir novos objetos de estudo que propiciaram cada vez mais atuação dentro de um campo de conhecimento cada vez mais complexo, cada vez mais dinâmico, cada vez mais sujeito a transformações, principalmente também pelos impactos que o desenvolvimento das ciências naturais, com o estudo da matemática e da física, promoveram, principalmente no campo tecnológico, né? Com o desenvolvimento do capitalismo, você tem um desenvolvimento tecnológico que, claro, muitas vezes não é apropriado por toda a população, ou seja, não é todo mundo que tem condição, pelo contrário, são poucas pessoas que têm condição, por exemplo, de ter um iPhone, né? Então você tem um desenvolvimento tecnológico cada vez mais crescente, mas que a sociedade que produz esse conhecimento não consegue se apropriar desses avanços que são conquistados, e de uma certa forma ou de outra, as ciências sociais vai estudar esse conjunto de relações, né? Não só de um ponto de vista de vários autores, de conservar, né, o estado atual e natural das coisas, como eles concebem, de conservar o sistema econômico, o sistema político que vigora, como também muitos autores dentro do campo das ciências sociais que vão fornecer instrumentos também críticos, mas principalmente, sobretudo, transformadores dessa realidade bastante contraditória que a gente vive. Então, as disciplinas que abordam o curso de sociais, elas vão ter como fundamento principal o estudo do homem, do ser humano. Quando eu falo homem, né, o homem, a mulher, a organização coletiva, a estrutura e as relações sociais que interagem entre eles, as relações de produções e reprodução do sistema econômico, dos sistemas sociais, e principalmente encarar o ser humano como um sujeito e um ser social, né? E as ciências sociais vai estabelecer um método científico para analisar comportamentos e tendências que esse ser social ele passa a produzir ao atuar em sociedade. Então, as ciências sociais ela vai fornecer sobretudo uma reflexão e um questionamento permanente sobre o modo de vida da nossa sociedade. Fundamentalmente, as disciplinas que constituem as ciências sociais, elas são três. Ela é a antropologia, que vai ter campos de atuação da antropologia física, social e cultural, ou seja, vai refletir sobre a atuação e a interação desses três aspectos da vida do ser humano. A sociologia, que vai investigar e tratar das relações sociais, das instituições, da vida em sociedade, do papel, inclusive da economia, e a ciência política, que está focada principalmente nas instituições políticas, nas estruturas jurídicas dos estados, como eles se constituíram historicamente, na análise de regimes políticos, na análise da geopolítica e principalmente uma coisa que a gente vai perceber, que cada área de atuação e de conhecimento das ciências sociais, elas vão transitar muito entre si, ou seja, conforme a gente vai estudando antropologia, sociologia, ciência política, que praticamente vão existir na grade curricular ao longo dos 4 anos do curso, a gente vai percebendo que cada disciplina dessa vão deixar determinadas arestas, né, que vão estabelecer pontos de conexão entre essas distintas áreas de atuação. Isso é um conceito que é o conceito da multidisciplinariedade, ou seja, as áreas de conhecimento das ciências sociais, elas vão transitar muito entre elas
E não só entre elas, mas também como em outras áreas de conhecimento, por exemplo, a economia, a psicologia, a filosofia, a própria matemática no campo estatístico vai ser uma ferramenta fundamental que o cientista social vai ter para chegar a estabelecer dados, estabelecer índices. Então, a gente, ao cursar ciências sociais, a gente percebe que essas áreas de conhecimento, que inclusive com muitas dessas disciplinas que eu citei vão fazer parte da vida curricular do curso, elas sempre vão conversar e interagir entre si. E propiciar o que eu acho que é o fundamental do curso, né, de Ciências Sociais, que é você conseguir, a partir do questionamento e da reflexão, estabelecer um conhecimento crítico. Quando eu falo conhecimento crítico, não é aquele conhecimento pragmático, o conhecimento funcional do mercado de trabalho, de sempre de você fazer as coisas a toque de caixa, né, de você naturalizar muito do que existe na sociedade, ou seja, você sempre vai olhar para a sociedade de um ponto de vista crítico e questionando o que hoje, por exemplo, é uma lei, mas que depois está sujeito também a questionamento, porque é baseado em condições sociais, condições políticas, condições econômicas injustas. E eu acho que isso é fundamental, principalmente num país como o nosso, onde se explode contradições, se explode conflitos, que não só no Brasil, mas como em todo o mundo, o sistema econômico, social, ele é permeado e é inerente que esses conflitos sempre existam. Então, eu acho que as ciências sociais, ela consegue, não somente pela via do conhecimento, transformar as nossas vidas, ou seja, estabelecer um campo de atuação, mas também consegue estabelecer uma visão crítica da sociedade, dos regimes políticos, das questões culturais, das questões religiosas, que interferem e interagem no nosso dia a dia, sempre estabelecendo uma visão, digamos assim, sempre questionadora das contradições que interagem no nosso cotidiano. Então, eu convido de vocês assim, caso se interessam por aprofundar o, o, o seu conhecimento na área, se isso tudo que eu falei motivou você querer saber mais, convido todos vocês a pesquisar, a conhecer autores dessas disciplinas que são fundamentais, que vão ser fundamentais durante toda a vida universitária de vocês. Muitos de vocês que não vão querer seguir esse caminho das ciências sociais, eu tenho certeza que vão encontrar muito disso que eu falei em outras áreas de conhecimento, porque, como eu falei, assim, independente da escolha de ir para uma determinada área ou outra, o conhecimento em si, ele sempre vai ser parte de uma batalha em disputa frente a uma sociedade que a gente vive, né? Isso independente da profissão que você for seguir na sua vida, independente do projeto que você vai estabelecer. E por fim, assim, muita gente pergunta, né, qual profissão eu posso ter como cientista social, o que eu posso fazer? Acho que existe uma série de áreas sociais em vários locais que o cientista social ele tem totalmente condições de trabalhar, cada vez mais é um mercado que se expande e tem postos de trabalho, mas fundamentalmente acho que, em particular para mim, o que mais sempre me interessou é o campo da pesquisa, você poder cada vez mais aprimorar, aprofundar esse conhecimento, a possibilidade de você também ministrar cursos, ministrar palestras, aulas, ou seja, estabelecer na sua vida sempre uma necessidade de cada vez mais você aprimorar aquele conhecimento, aprofundar sua pesquisa, fazer novas descobertas e contribuir, né, não só para que você tenha uma vida digna, né, com condições dignas, mas também contribuir para que a sociedade possa avançar coletivamente nesse sentido também. Então é um prazer conhecer todos vocês, espero que a gente possa se conhecer em breve. Um grande abraço e toda a sorte nesse momento
que eu tenho certeza que o esforço de vocês do dia a dia e do cotidiano vão ser compensados, tá? Um grande abraço e até mais.